Já perdeu as contas de quantos gols de trivela você tem? Você sabe quantos fez? E é uma especialidade sua, né? Tem muito, né? Tenho que ir ao YouTube ver. Ora, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Antes de tudo, apresentar um bocado o que é o nosso projeto. É um podcast onde vamos falar de futebol com convidados diferentes, convidados com histórias para contar. E se houver oportunidade, chegar também um bocado ao futebol nos jogos, como o FM, Football Manager, FIFA, PES. Qualquer jogo é bem-vindo aqui à conversa. Vamos ter segmentos aqui no podcast, onde vamos falar de histórias, se chegarmos aos videojogos, jogadores que tenham marcado pela diferença, ou seja bom ou mau. E bem, hoje temos aqui o nosso grande Paulo Esteves, mais conhecido por Palu, no YouTube e na Twitch. Olha, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o convite. Não sei se queres... Nada, obrigado eu, aliás, que eu já estou tão fora, já estou há tanto tempo fora que vir um convite deste, um gajo até parece que fica mais renascido. É importante falar do pessoal que faz crescer a comunidade, e a verdade é que tu se calhar foste um dos pioneiros, seja em FIFA, seja em FM. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre o nosso projeto, o que é que achas? Não, acho que é sempre interessante ter pessoal a tentar pegar numa cena diferente. Acho que principalmente em Portugal esta ideia não é algo que se veja muito, pelo menos em termos de algo que seja assim extremamente famoso, há tipo um ou outro projeto, mas se conseguires aqui agarrar um bom público, conseguires trazer aqui malta porreira, de certeza que é algo que tem pernas para andar. Ainda para mais se é uma cena que tu gostas. Acho que é importante fazer crescer a comunidade, ainda por cima nos tempos que estão a decorrer. E por acaso eu acho que o FM é um jogo que tem crescido bastante nos últimos anos. O FIFA já é Sem mais dúvida. conhecido, mas o FM principalmente. Olha, para quem não sabe, tu és youtuber, és streamer e talvez dos mais antigos. Tu começaste, se não me engano, com Minecraft. Sim. E depois foste acrescentando alguns jogos, o CS, o FIFA, o FM. Exatamente. Quando é que isto tudo começou? Quando é que tu soubeste que querias começar a fazer vídeos e era uma cena que tu querias mesmo? Olha, curiosamente, eu já tinha feito vídeos antes de ter este meu canal atual. Eu tinha visto vídeos, foi especificamente um youtuber que eu andava a ver, que era e é bem pouco conhecido, é bem underground por acaso, mas na altura estava a bater bué, que é um gajo chamado Major Slack, que ele fazia vídeos de Far Cry 3, 2 na altura, era o Far Cry 2, e eu andava a jogar Far Cry 2, não conseguia passar uma missão, comecei a ver vídeos do gajo e comecei a pensar, epá, isto é fixe, mano, o gajo a interagir aqui connosco e o caraças. Eu devia ter para aí 11 ou 12 anos, foi para aí em 2008, 2009, quando também começou no YouTube aquela cena de começar a fazer playthroughs dos jogos e vídeos a comentar os jogos, não sei o quê, porque o que tu vias muito na altura eram só vídeos sem comentário, só a mostrar gameplay, e houve um ou outro youtuber que se começou a destacar por também falar e explicar as coisas com o microfone e tudo mais. E foi desde aí que eu comecei a pensar, epá, ele interage bem e tal, e eu acho que sou um gajo que também gosto deste tipo de cenas, gosto de jogar, gosto de falar, por isso também vou dar aqui uma tentativa. Entretanto, antes de ter este canal tive outros 2 antes, um que era só de gameplays, entretanto apaguei porque também não tinha lá nada de mais, e depois comecei este último do Palu mais a sério, em que pronto, é só visitar, já lá tenho quase 10 anos de vídeos e é uma história muito comprida. Até porque nessa altura que tu estavas a falar, o YouTube ainda era muito só música, basicamente. Um ou outro Sim. tutorial e era muito à volta disso. Nessa altura, se calhar, foi quando começou a surgir mais o gaming. Sim, especialmente em Portugal, é assim, tenho a perfeita noção que na altura, ou seja, estamos a falar de 2010, 2011, estamos a falar de uma altura em que os americanos foram os pioneiros de todo o gaming que surgiu no YouTube, alguns ingleses também, em Portugal via-se muito pouco, e o que havia não havia com grande qualidade, portanto, é natural, quando quando começam as coisas a aparecer, é impossível haver logo alguém que controle o mundo e que saiba como é que isso funciona. Claro. Tenho noção na altura que quando começou a bater eu era dos mais conhecidos, entre aspas, havia um ou outro que se destacava um bocado mais,
Mas de público português, especificamente português, eu juntei-me com alguns dos mais conhecidos na altura também. Havia uma malta do Minecraft, o Minecraft era claramente o que batia mais. Tipo, sei lá, cheguei-me a dar com o Circásio ou com o Ant, que 2011, 2012 também foram alguns que avançaram mais, o JGBPPT, o Silver, aquele grupinho do Craft Lusitano que se foi juntando eram alguns dos youtubers mais famosos em Portugal. Até porque E eu fazia parte disso. eu lembro-me de assistir às tuas streams na Twitch e muita gente ia lá perguntar se tu eras o Paulo que se dava com o Ant. Sim. Houve uma altura que se passei um bocado por isso, mais na minha transição até do Minecraft para o FIFA, que foi quando me separei um bocadinho do Ant. Quando houve essa transição e continuava a ver um ou outro vídeo, alguma outra série com o Ant que ainda aparecia nos pop-ups do pessoal, o pessoal ia pesquisar o meu canal, viam que era eu, mas como eu depois entretanto comecei a virar um bocadinho mais para o FIFA, quando comecei a perder o interesse no Minecraft, começou a fazer essa diferençazinha. Tu depois acabaste, digamos, por ter se calhar um dos primeiros grupos de youtubers em Portugal, que foram os Baguetes. Vocês acho que chegaram a ter uma série no Minecraft, se não me engano, que era o Pixelmon. Sim, mas ficou um bocadinho ficou um bocadinho em banho-maria essa série. E acho que essa série também levou o Ricardo Esteves, que não fazia propriamente parte dos Baguetes, mas eu acho que estava só... lá, eu lembro. Eu acho que só cheguei a fazer... Bem, essa série não era bem dos Baguetes. Essa série, o grupo, penso que nessa altura já existia, mas não foi pensado em ser uma série dos Baguetes. Eu acho que, aliás, quando o projeto do Baguetes surgiu já dentro do FIFA. Portanto, sim, exatamente. Surgiu já mais dentro do FIFA, em que quando nós começámos a criar o clube, olha, fica Baguetes, e depois começámos todos a virar um bocadinho para o FIFA, todos a passar um bocadinho para o FIFA e pensámos, bem, porque é que nós que somos todos youtubers, todos fazemos vídeos de FIFA, porque é que nós não juntamos um grupo, fazemos um campeonato entre nós com o nosso nome do clube que temos no FIFA. Fica Baguetes, começámos a fazer uns torneios e também penso que na altura fomos um bocado pioneiros em Portugal nesse sentido, no sentido dos torneios, em tentámos realmente construir uma coisinha diferente cá em Portugal e teve também muito sucesso. Acho que em termos de torneios estávamos no topo aí em Portugal, tínhamos bastante gente a acompanhar, os números na altura eram bastante altos em relação àquilo que se consumia de YouTube em Portugal e portanto acho que foi um projeto que foi muito bem conseguido da nossa parte, ainda conseguimos fazer 3 torneios com muito sucesso. Sim, eu lembro-me de assistir à maior parte dos vídeos dos Baguetes e era, acho que era mesmo o topo do YouTube, ou então estava muito lá perto. Vocês já se conheciam fora do YouTube ou começou tudo pelo YouTube? Começou tudo pelo YouTube. Por exemplo, falando do Baco especificamente, eu conheci o Baco porque ele me mandou uma mensagem a dizer do género, pá, o teu canal é fixe, mas o design está assim um bocadinho a pecar, se quiseres eu mantenho umas thumbnails e não sei o quê. E começas e se curtires usas e tranquilo. Eu comecei a usar as thumbnails dele, começámos a falar, não sei o quê, e entretanto ele também começou tipo, a fazer cada vez mais parte das nossas calls e ficou connosco. Depois, o resto do pessoal foi assim meio random também, tipo uma outra mensagem, porque imagina, como éramos muito poucos youtubers na altura, todos nos conhecíamos nem que fosse de vista, tipo de passar o canal, tipo pesquisas FIFA e aparece aquele youtuber, estás a ver? Claro. Então uma coisa foi levando à outra e começámos a falar e cada vez a falar mais, tínhamos bué das cenas em interesse todos, fosse o FIFA, FM, falar de futebol, falar disto, falar daquilo, ainda por cima somos todos da mesma idade praticamente, estamos todos na casa dos 22, 23, 24 anos, portanto na altura era dos 15, 16, 14, 15, estás a ver? Sim, Então uma coisa foi levando à outra, começámos a juntar e pronto, e depois é tudo natural, né? Vai crescendo a amizade. Sim, e acho que é uma das coisas mais importantes, se calhar para o pessoal que não entra nesses projetos juntos com amigos, fazer amigos que tenham projetos parecidos ou iguais, é importante criar uma amizade e não haver aquela coisa do ok, este é meu inimigo ou é meu concorrente. Sim,
Isso não vale a pena. E houve muita coisa no YouTube ao início que falava-se muito da comunidade e falava-se muito de nos ajudarmos uns aos outros e o pessoal nem sempre, quando não se cumpre isso, daí que partem tipo algumas discussões que são extremamente Sim. escusadas, porque ainda por cima o YouTube é um sítio onde há espaço para todos e o mais importante é o pessoal dar-se bem. E se calhar vocês também sofreram um bocado com o público, uma vez que foram os pioneiros e se calhar na altura eram um dos mais conhecidos, se calhar o hate também era um bocado grande, não? Nunca senti isso, para te ser honesto. É assim, há sempre um ou outro caso que o pessoal manda uma ou outra boca, mas eu acho que É. isso faz parte de todos. Tipo, a partir do momento em que tu tens um certo número de inscritos, um certo número de visualizações, vais sempre acabar por apanhar um ou outro caso de pessoal que ou tenta imitar-te em alguma coisa, o que nem sempre tem que ser mau, atenção. Sim, Porque sim, se te sim. estão a imitar é porque estás a fazer alguma coisa bem. Alguma coisa de bem, exato. Exato. Mas em termos de hate, há sempre uma outra mensagem, há sempre um ou outro que não vai gostar e vai mostrar-te que não gosta. Mas, de um modo geral, até acho que no nosso grupo passámos bastante bem ao lado do hate, até porque nós nunca fomos pessoal de atacar ninguém. Nunca nos metemos em confusões, se fores a ver. Sim, sim, Não sim, há eu nenhum lembro. caso em que nós podemos fazer uma brincadeira ou outra, mas nunca no sentido Com horrível. maldade, exato. Tu naquela altura, acho que não sei se fazia parte dos baguetes, mas tinham o Coutinho no vosso Sim, sim, grupo, sim. que era, Sim. digo eu, se calhar dos pioneiros também do FM em Portugal. Sim, sim, sim. Não, ele faz parte dos baguetes, sem a menor dúvida. Ele Muita participou. gente tem pena de ele ter deixado de fazer vídeos e acho que ainda hoje lhe pedem para ele voltar. Sim, sem dúvida. Claramente, ele faz parte dos baguetes, só que ele, pronto, epá, acabou por seguir, ele, se não me engano, é um ano ou dois mais velho do que eu e acabou por seguir os Outro caminho, estudos e exato. trabalho e mais cedo e como tal, pá, não há tempo para tudo, não Não, é? não há tempo para tudo, exato. E sem dúvida, e o Coutinho tinha uma coisa que muito acima da média, portanto ele não só era bom no FM e jogava bem FIFA, como ele tinha uma compreensão do futebol também muito avançada. Portanto, não era só a parte do jogo que ele percebia, ele gostava mesmo de entender o futebol e O era, futebol, exato. era uma pessoa que tu podias estar um dia a falar de futebol com ele Ele que tinha ele sempre também não se conversa, cansava, exato. exato, exato. Conhecia tudo e todos e, e sim, por acaso já há muito tempo que também não falo com ele. Tu chegaste-me a dizer em stream que ele era guarda-redes, estava a jogar futebol. Sim, sim, sim. Epá, eu não sei se ele este ano está a fazer parte do plantel, mas ele esteve a jogar na Guarda Futebol Clube, acho que é a Guarda Futebol Clube, eles agora estão na segunda distrital e eu por acaso sigo o clube no Facebook desde que ele integrou o plantel. Não sei se este ano está a fazer parte, até porque este ano, pronto, como sabemos, também está a ser um ano estranho, atípico, não é? Diferente, exato. E eles vão continuar, estavam na luta pela subida e acho que por causa disto tudo vão acabar por ter que repetir a temporada na segunda distrital. Mas Olha, sim, se não me engano, ele era guarda-redes e se for este o clube, eu estou a ver aqui no 0-0, o Coutinho este ano acho que não está no plantel. é possível que não, é possível que não. Mas Eu sim, acho que ele estavam. entretanto está a trabalhar também É numa complicado. empresa e epá, É. é difícil. Mas sim, estavam na luta pela subida de divisão e se não me engano ganharam a taça do Distrito de Braga, de Guarda. Olha, estás a ver? É assim mesmo. Surpresas, há surpresas. Tu, voltando ao teu canal, tu começaste pelo FIFA 13 e foste até o FIFA 19. Neste momento estás em pausa. Tens alguma série dessas todas que fizeste, tens alguma série que tenha marcado ou aquela que mais te marcou? Uhum. Sim, essa é fácil de responder para mim. Dentro do FIFA, sem dúvida que a do FIFA 14, o modo de carreira do FIFA 14 foi o que mais me marcou, porque foi o que, sem dúvida, teve mais sucesso. Foi o ano de YouTube em que eu tive mais sucesso e coincidiu também com o crescimento que eu tive, foi muito a partir dessa série, porque essa série muito pouca gente fazia no estilo que eu fazia. Que era deixar o vídeo a correr e falar por cima, quase num relato daquilo que se foi Sim, sim, passando sim, ao sim, longo sim. do episódio ou dos episódios. Entretanto, tive que deixar esse formato porque demorava Uhum. muito mais tempo Muito mais tempo a a gravar, editar. sim. E editar. Uh,
e a editar, mas na altura tinha tempo e sem dúvida que foi essa a série que ficou com um número de episódios ridículo e o pessoal estava sempre a pedir-me episódios novos. Portanto, Por de acaso todas, estou aqui a sempre ver, gostei de gravar FIFA, mas sem dúvida que essa é a série que mais me marcou. 69 episódios. 60, é isso, pois era, nem tinha Onde- noção que eram tantos, mas É. sim, Para dar também aqui a conhecer um bocado, começaste no Nacional, exatamente. foste para o Milan, entretanto também começaste a treinar a seleção de Portugal Exato. e acabaste a série no Arsenal. Uhum. Portanto, há aqui muita coisa para ver. E muita Há história muita coisa para ver. Sim, é uma história muito comprida, E além sem que dúvida. é um formato diferente, gravar os vídeos, se calhar um bocado ao estilo, não sei se vês atualmente, mas um bocado ao estilo do que faz agora o Pedro Tim, por exemplo, com o modo carreira jogador. Sim, 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 sim. Uma coisa Sim, que ele mas ele... está a fazer agora, fizeste Uhum. tu há 6 anos atrás. Sim, sim, mas ele tem, aquilo que faz muito bem, Sim, cria sem mesmo a dúvida. história do jogador, E dá trabalho é uma criar a coisa história diferente. Não, isso e aí ter dá o sempre dobro do trabalho. ter sempre Sim, coisas para contar e para inventar é eu complicado. focava-me no jogo. No As relato, decisões que eu exatamente. tomava era só jogo, jogo, jogo. Pá, eu, apesar de dar um praise muito grande ao Pedro Tim pelo que ele faz, eu acho que nunca seria muito esse estilo. Nunca conseguiria fazer Isso é muito um esse bocado estilo. mais diferente. Eu sempre me preferi ficar no jogo. Falar do jogo, o que se passa no jogo e posso mandar uma piada ou outra pelo meio, mas não, em verdade, por outros caminhos. Apesar de ser bastante interessante o que ele faz. Entretanto, vocês também estou aqui a ver, tiveram uma série que cada um construiu a vossa equipa do torneio Baguetes. Sim, sim, sim. Essa era a grande base do torneio Baguetes. Era fazermos cada um tirar à sorte e uma ordem, escolhíamos um campeonato e íamos escolhendo à vez os jogadores. Tínhamos uma outra restrição, por exemplo, se fizéssemos de campeonato espanhol, não se podia escolher o Ronaldo, por exemplo. Yeah, Eu acho que nem chegámos a fazer do faz espanhol. sentido. Ou se estivéssemos na Liga Inglesa não podíamos escolher nenhum informe para não causar, até porque alguns de nós tínhamos limitações de coins, então para respeitarmos o budget de todos, Yeah. não, mas partia muito por aí, era tipo um draft, fazíamos um draft e Basicamente, jogávamos. yeah. E Isso faz-me jogávamos. lembrar uma coisa que eu fiz há uns tempos com uns amigos. Por acaso, na altura, fui só com um. O que é que a gente fazia? Pegávamos no bloco de notas e imagina, número 1, Liga Espanhola, número 2, Inglesa, 3, Portuguesa, Francesa, Turca. Pá, basicamente as principais, aquelas que a gente põe sempre no FM. Yeah. Íamos ao random.org, imagina, de 1 a 5, punhamos e víamos qual era a liga. Dessa liga, Certo. punhamos o número total de clubes, de como estava naquela altura, a tabela. Uhum. Imagina, que tinha calhado Liga Portuguesa e era o 10º lugar, em 10º lugar tinha o Vitória de Setúbal. E tu Certo. tinhas à tua escolha de escolher um jogador do plantel do Setúbal. Ok. Pá, demorava tempo, é certo. Pois demorava, certamente. Mas é interessante, digo-te já. E depois íamos ao editor, punhamos as equipas, como nos tinha calhado. Não podias escolher 2 jogadores da mesma equipa. Ou Ok. seja, se calhasse 2 vezes o Setúbal. Repetias. Não era muito vulgar de acontecer, até porque eram muitas Muita ligas e muitos equipa, pois. clubes. Mas era giro, porque imagina, tu chegavas ao Rennes, se calhar há 2 ou 3 anos atrás, o que é que tu ias escolher? Tinhas se calhar o Gorkuf Yeah. e pouco mais. E era sempre complicado porque tu às vezes já tinhas a equipa toda. Muita posição completa e precisavas de um lateral direito e agora tinhas que levar com um manco de alguma equipa assim piorzinha. E depois imagina, calhava-te essas equipas que tu não conhecias e já tinhas os 3 guarda-redes. Normalmente escolhes sempre o terceiro guarda-redes mais para a reserva e chegavas ali e tinhas que escolher um jogador ao calhas sem conhecer. Era interessante, era giro. Olha, por acaso é boa ideia, essa é boa ideia. Eu por acaso aqui há tempos andei a fazer um draft com um colega meu também no FM, mas foi o modo normal do draft. Foi a primeira vez que eu joguei em LAN com ele e é muito interessante. Fizemos 3 campeonatos e o primeiro fizemos normal, juntámos mais 6 bots para ter 8 equipas para termos tempo para recuperar e tudo mais, 2 voltas e foi interessante porque no primeiro eu fiquei em último e ele ganhou
e os 2 a seguir ganhei eu. Eu acho que o truque daquilo, porque com o budget que nos dão, imagina, eu escolhi logo Messi e De Bruyne. Pois. Fiquei sem budget. O resto foi tipo, acabei a jogar com o João Pereira à lateral direito e com o Mangala à central. Ou seja, eu tinha uma equipa do meio campo para a frente incrível e atrás era uma desgraça. Nos 2 a seguir equilibrei a equipa, não tinha nem Messi nem De Bruyne, mas acabei por ficar com o Vardy, também tinha o Suso, tinha o Iago Aspas, ou seja, jogadores de topo, mas da segunda linha do topo, estás a ver? Com uma defesa muito mais equilibrada e acabei por ganhar. Eu acho que o truque aí é muito mais a forma como tu escolhes equipas, alternativas e a tática do que os treinos e tudo aquilo que implica uma carreira no FM. O draft é mesmo aquele jogo, é o que importa. É como se estivesse a jogar a final. Exato. É como se fosse um campeonato da Europa, as seleções, com as seleções. É um bocadinho por aí. Um dos desafios que eu depois eu vou-te pedir isso mais à frente, mas já que estamos a falar do draft, um dos desafios que eu posso propor aqui ao pessoal é juntarem-se com os amigos, e eu por acaso ainda não fiz, mas tenho essa vontade, que é fazer um draft e imagina, 3 amigos só podem escolher os jogadores dos 3 grandes de Portugal. É um bocado mais limitado, se calhar não vai haver tantos bons jogadores. Mas tantos bons jogadores não, mas ainda há muito para escolher. Sim. Voltando também agora a falar mais um bocado ao teu canal. Tu começaste com o FM14, acho que foi o primeiro que teve no teu canal. Foi o primeiro FM que tu jogaste ou já tinhas jogado antes? Olha, deixa-me só fazer-te um parênteses, porque eu por acaso no YouTube tenho, primeiro foi FM13, mas foi no meu canal, eu tinha 2 canais na altura. Foi no outro. Tinha um canal secundário. O meu objetivo era deixar o canal principal apenas para FIFA, que era a série, era o principal. Era o principal que me dava mais visualizações e acabou por ser o principal, e tinha decidido ter um segundo canal para outros jogos. Mas não, já jogo FM desde o 7 ou 8, se não estou em erro. Eu devia ter tipo 10 ou 11 anos quando comecei a jogar FM. Ainda nem havia 3D na altura, ou 3D, se não me engano, começou no 2009. Não sei se não foi no 10. Ou no 10, foi no 9 ou no 10, e já tinha começado. Eu sempre gostei de futebol desde puto e sempre gostei de táticas e perceber como é que as equipas jogavam e tudo mais. Portanto, o FM tinha que ser o jogo de eleição, sem a menor dúvida. Para se gostar de futebol, não, tens que gostar ou para jogar de jogos de futebol, tens que gostar de FM. Quem gosta realmente de futebol, acho que o FM é um jogo perfeito. Eu acho que é mais ao contrário. Tu, para gostares de FM, é que certamente tens que gostar de futebol. Porque sim, tu, para jogar FIFA, não tens que adorar futebol, estás a ver? Tipo, dás lá uns pontapés na bola e não sei o quê, não tens propriamente que gostar de futebol. Agora, para jogar FM, se não gostares de futebol, não jogas FM. Sim, não vale a pena. Por acaso, o meu primeiro também deve ter sido o 7 ou 8 e começou... Pronto, na altura era mais fácil piratear o jogo. A gente jogava o FM pirata no Magalhães. Portanto, duas junções muito boas, um FM pirata e um Magalhães. E o que é que a gente fazia? Juntávamos, não sei se conhece o Amachi. Sim, claro. A gente juntava-se e basicamente no FM8, se não me engano, no editor tinha uma opção em que punhas todos os jogadores livres. A gente pegava em folhas, desenhávamos um campo, começávamos a desenhar a nossa equipa. Um bocado como o Bink, estás a ver? Guarda-redes, primeiro sou eu, olha, Van der Sar, pumba. Exato. Íamos formando a nossa equipa e basicamente as nossas épocas, era a pré-época, que era onde marcávamos amigáveis entre nós todos. Pois, exato. Eu por acaso no FM8 lembro-me muito bem, na altura eu treinava quase sempre ou muito o Setúbal. Porque foi uma admiração que veio também em criança, que eu comecei mesmo, já ligava ao futebol, as primeiras recordações que eu tenho do futebol, tenho uma vaga ideia do Euro 2004, mas não, na altura ainda era muito miúdo, e depois tenho uma excelente memória de não me lembro quando é que foi, mas foi uma decisão por penaltis contra a França.
Não sei se não foi no Mundial 2006. Deixa-me pensar. Eu acho que no Mundial 2006 nós perdemos em tempo regulamentar e depois fomos jogar contra a Alemanha. Ok, mas pronto, a minha memória está-me a falhar. Mas eu Acho lembro-me, eu. fui um bocado antipatriota em que eu disse que o jogador da França ia marcar e marcou. E nós perdemos aí. Nós tivemos foi um penalti assinalado aí contra. Não Então foi? se calhar foi isso. Foi o Ricardo Carvalho que fez uma falta sobre o Henry, acho eu, e acho que até foi uma falta mal assinalada porque foi fora da área e assim meio no limite. Então tenho E quase acho que ele certeza marcou que foi penalti. isso. É capaz de ter sido isso. Isso foi em 2006. Nós fomos às meias finais, perdemos com França, se não estou em erro, e fomos jogar contra a Alemanha para o terceiro e quarto lugar. Acho que foi isso. Então foi isso Acho que mesmo. foi assim. É. Eu lembro na altura que ele veio queixar-se da família toda. Para estar Pois, calado. certamente. Mas Levavas é o das meu também. primeiras foi das primeiras memórias de futebol que passam pela minha cabeça e depois lembro-me perfeitamente de uma final da taça Benfica-Setúbal, que ainda estava o Eduardo no Setúbal. E eu nessa altura ganhei uma admiração pelo Setúbal. Pá, era criança, tinha pá, aí 7, 8 anos, e foi aí que eu... Era quando estava a máquina Meiong na frente do Setúbal. Talvez Exatamente, não. yeah. Pois. Eu tenho quase certeza que sim. Acho que era uma final da Foi para em taça de... 2005, se não estou em erro. É capaz, yeah. Uma Eu final da acho taça que... Acho que era a taça da Liga, que ainda se realizava no final da época. a Taça da Liga só nasceu em 2007. Atenção. Deixa-me lá ver. Agora fiquei estou curioso. Eu acho que esse jogo que estás a falar ainda foi antes. Foi 2005 que o Setúbal ganhou 2-1 ao Benfica. Exatamente. Pronto, exato. A Taça da Liga, se não me engano, é 2007. Nesta altura estava lá o Moreto. Eu estou a falar aqui do Eduardo e se calhar estou-me a confundir. Agora Por também acaso estou estou aqui a ver o curioso. equipamento do Benfica na altura, era muito fixe. Era aquele com os calções pretos, ou não? O Eduardo no Setúbal, sim, acho que estás a confundir, porque o Eduardo realmente ganhou a primeira Taça da Liga no Setúbal, acho eu. Então é isso. Foi nessa Yeah. taça. Mas este jogo era. Mas acho que o Meiong aí já não estava, quase certeza. Por Mas acho que acaso aqui vou era capaz de ainda confirmar. estar. Não tenho a certeza, mas. E é isto. A gente começa a dizer memórias e depois temos que confirmar. Pois, Que isto já foi assim, é tanta coisa que um gajo depois já também foi se há 13 confunde. anos. Eu às vezes tenho a certeza que estou a falar de uma cena que aconteceu e tenho a certeza e depois foi ao contrário, ou foi no Yeah. ano antes, ou foi o outro jogador que fez aquilo. Mas é sempre interessante também um gajo visitar Ir confirmar. memórias e por acaso a minha primeira memória que eu me lembro assim mais forte de futebol foi a final do Euro, porque estava com os meus pais e com os amigos dos meus pais e estava tudo com os foguetes prontos porque estava tudo tão a sentir a seleção e depois de eliminarmos a Holanda, a Alemanha, a Inglaterra nos penaltis Yeah. e Imagino. estava aquilo tudo num frenesim tão grande que pá, e depois aparece a Grécia na final e tu pensas, isto está mais Está ganho. ganho. Yeah. Então a gente passamos a Holanda e a Inglaterra em casa para irmos perder com a Grécia. Então eu lembro-me que estava tudo já com foguetes e fogos de artifícios e o caraças comprado, perdemos e eles mesmo assim foram lançar tudo. Em homenagem daquilo que foi uma excelente prova nossa. E foi na altura. Foi a primeira memória que eu tenho, foi da final, assim que eu me lembro bem. E a partir daí começa a ter um ou outro toque, a partir mais de 2005, que foi quando também começou mais o Ronaldo a explodir e tu, como és miúdo, gostas é de ver as fintas e não sei o quê. E comecei a pesquisar Ronaldo no YouTube, fintas e não sei o quê, e apareceu lá o Ronaldo a fazer as fintas. Tenho muita memória de acompanhar o United dessa altura, sempre que podia. E depois começa a ganhar mais memória a sério do futebol a partir também do Mundial 2006 e daí para a frente já tenho muita memória do que é que foi acontecendo. Para mim também é mais ou menos igual. Para mim, se calhar o auge foi mesmo quando veio o Euro 2008, já tinha alguma noção das coisas. Uhum. Eu sou do ano 2000, portanto... Eu sou de 97, por isso é que eu se calhar também me lembro um bocadinho melhor do Euro e assim. O jogo que eu estava a falar, da final da taça, foi contra o Sporting, em que o Setúbal ganhou nos penaltis, e aí sim estava o Eduardo, e o ponta-lança era o Cláudio Pitbull. Que também já tinha sido do Porto. Esta lenda do futebol.
O Cláudio Pitbull é interessante porque ele é daqueles jogadores que tu metes o Cláudio Pitbull num Setúbal, como era na altura, Yeah. e ele rasgava tudo, tecnicamente era ótimo, era raçudo, era tudo, e destacava-se imensamente, largamente. Ele pegava na bola e tu pensavas, este gajo destaca-se. Yeah. Metias o gajo no Porto e era menos um. Era menos um. E tens vários exemplos. Eu lembro-me de ver um jogo do Rio Ave quando o Ruben Ribeiro estava lá. E quando o Ruben Ribeiro tocava na bola, este gajo tem magia nos pés. O gajo fazia coisas com a bola com uma confiança, porque ele realmente Yeah. naquele plantel sentia que estava acima de todos e estava. Quando Isso é foi para o verdade. Sporting, pronto. Aí... Mas o Ruben Ribeiro destacava-se muito. Mas eu lembro-me do primeiro jogo do Ruben Ribeiro no Sporting e prometia, por acaso. Prometia, porque ele vinha com a confiança em alta também. Sim, E o sim. Sporting na altura também não E era contra o estava. Porto. Sim, foi logo para titular também. Sim, O Jorge Jesus é sempre a aviar. já Vamos não me embora. lembro. Acho que era o Gelson que estava suspenso Sim, e jogou acho que foi o Brian Ruiz e o Pitbull. E o Pitbull não, o Ruben o Ribeiro. Ruben Ribeiro. Yeah. Agora Foi logo. estava aqui a ver o historial do Pitbull. Ele teve 4 anos sem jogar. Yeah, ele teve no Gil Vicente em 13-14 Ok. e depois deixou de jogar durante 4 anos, até 2018, onde foi para o Cabo Friense, no Brasil, antes de se retirar. Foi lá dar uma perninha. Era para não dizer que Bem, acabou a mas se carreira calhar, sem jogar. ele realmente, se calhar uma perna dele nessa equipa valia mais que a equipa toda, porque a verdade é que o Cláudio Pitbull, quando queria, o homem destacava-se, sem a menor Sim, dúvida. sim. Sem a menor dúvida. Agora estou aqui a ver, nesta época, o Cabo E se não me Friense engano, estava no Carioca. ok. E se não me engano, na altura em que o Pitbull teve também no Setúbal, também estava lá o Leandro Lima. Acho que era o Leandro Lima, que era um gajo que era do Porto, um médio ofensivo. Ele teve 2 passagens pelo Setúbal. O Pitbull. Sim, sim. Ele teve em Ok. 2007, 2008 e depois voltou em 2010, 2011. Ok. Mas por acaso o Leandro Lima, não estou a ver aqui. Nestas épocas que ele teve cá, não. Não. E pronto, eu estava a misturar as 2 finais que o Setúbal teve, uma com o Benfica e outra com o Sporting, mas é que eu me lembro, pronto, é a mesma do Benfica, foi o primeiro flash, e foi aquele primeiro flash para o futebol. Yeah. Tu, o ano passado, fizeste uma série com a Académica, no Sim. TFM, começaste na Académica. É o teu clube ou tens, ou és só, tens uma simpatia pela Académica? É assim, eu sempre por acaso sempre tive alguma simpatia com a Académica, mas acho que até foi mais por causa da passagem do Vilas Boas antes de vir para o Porto na Académica, porque sei lá, o Vilas Boas claramente foi o treinador que mais marcou o Porto nos últimos anos em termos de futebol, em termos da equipa que ele tinha. E pronto, e a equipa dele também, antes de ir para o Porto, jogava muito à bola Académica, dentro dos recursos que tinha. E eu acho que desde aí também comecei a ganhar uma afinição académica, ainda para mais agora, conheço o Dedis, que também dos Baguetes também é de Coimbra, e tenho malta que está a estudar em Coimbra, que sentem muito aquilo, e também, a pouco e pouco, também fui ganhando esse gosto pela académica. E também tinha um ou outro jogador que eu também gostava na altura. Até porque é um clube histórico em Portugal. Sem dúvida. Apesar, não sei se eles têm algum troféu, mas é Tem mesmo um uma clube taça histórico. de Portugal, ganhou o Sporting, Ok. se não estou em erro. Com o Pedro Emanuel, acho eu, e foi no ano que iam descendo. Já agora deixa-me confirmar, que é para não estar a dizer porcaria. Mas eu acho que é. Sim, em 2011, 2012. E eu acho que era um plantel que tinha lá o Cédric e o Adriano emprestados. Deixa-me só confirmar o plantel da altura. Tinha o Cédric e tinha o Adriano. Exato. Exatamente. E foram titulares. E depois tinha um ou outro jogador também que na altura se destacavam bastante. Tinham lá o Marinho, o extremo, que era rapidíssimo. Sim, tinhas o Éder. O Éder, exatamente, também fez lá boas épocas. Exatamente. Tinhas o lateral depois, esquerdo, acho eu, que era o Hélder Cabral, que chegou a passar pelo Setúbal também. E depois tinhas eu já não sei, eu já não me lembro do nome ao certo dele, sei que era qualquer coisa Teixeira, que era um médio ofensivo, que acho que depois foi para o futebol inglês.
qualquer coisa de Teixeira, pá, já não me lembro do primeiro nome dele. Será O o- gajo, Eu eu não, João Carlos Teixeira, mas esse é o do mas Sporting esse, para o Liverpool. não. Já foi há mais tempo, era nestas alturas, pá, em 2010. Epá, eu tenho certeza que ele era da Académica, do ano ao certo não me lembro, mas eu lembro-me que estar a ver um jogo, se não me engano, tipo Porto Académica, e o gajo tinha um toque de bola, mesmo, pá, o gajo estava mesmo com uma confiança do caraças, e agora deixa-me ver se consigo confirmar o nome dele. Em 2010, não sei, não tenho Filipe certeza. Teixeira? Acho que é Não. o Pedro Teixeira, é capaz, deixa eu ver. Académica. Eu acho que ele foi para o West Brom. Eu tenho quase certeza que foi para o West Brom que ele foi. Se calhar não. Deixa eu ver. Filipe Teixeira. Encontrei. É isso. Era o Filipe Teixeira. Ele teve na Académica... Não, estás a ver, foi antes. Foi em 2007. Yeah. Mas eu lembro-me de estar a ver um jogo da Académica, um jogo qualquer específico, já não me lembro ao certo. E o gajo tinha um toque de bola que eu fiquei mesmo... Epá, fosca, espera lá, este gajo tem um toque de bola do caraças. E também não sei se foi por causa deste gajo que eu também, deste Filipe Teixeira, que eu comecei também a curtir da Académica. Da Mas Académica. ele jogava muito. Eu lembro-me de um. Agora, por ver aqui o historial do Filipe Teixeira, um, ele teve emprestado ao Leiria pelo PSG. E eu lembro-me de um ponta de lança do Leiria. Pá, já não me lembro se eles estavam na Primeira Liga ou não, mas era o Carlão. Epá, Eu não acho que ele estou a depois ver. foi para o Braga. Carlão. E era, pelo menos no FM ele era besta. Eu na vida real não me lembro do ver jogar. Uh, mas era tipo. Pá, era tipo o Afinkewa do Wycombe. Yeah, uma besta do caraças. Um Yeah. animal do caraças. Um, pronto, foi assim a tua história com a académica, não é? Foi, Sim, epá, foi foi mais mais por aí. por Não, nada específico pessoal, estás a várias ver? ligações. Várias ligações, várias coisas diferentes, yeah. Tu depois foste para o Braga, não é? Uhum. E acho que depois ainda assiste o Braga, ou não? Saí, fui ao Milan, mas entretanto retirei os episódios, se não estou em erro, com o Ok. Milan, porque não cheguei a acabar a temporada. Sim. E decidi que também começou ali o verão e eu comecei também a ter menos tempo, comecei a trabalhar e sabia que não ia conseguir terminar a série. E essa foi uma das razões também pela qual eu decidi não começar séries este ano, porque sabia que era complicado acabá-las e também estar a ter uma série de FM ou de FIFA com um vídeo por semana também senti que não valia a pena. Foi mais por aí também que eu decidi parar e retirar os outros episódios. Mas já, acabou por ser bastante interessante essa série também que eu fiz Sim, na Académica e depois no lembro-me de verão. assistir e até as contratações e tudo foram É onde eu interessantes. costumo perder mais tempo também, para te ser honesto. Sim, eu por acaso não sei se queres falar de algum save atual que tens, mas eu atualmente estou a fazer um save em que comecei no Sunderland, Uhum. depois de ver a série. Acho que está uma série fantástica para quem gosta de futebol e tudo aquilo que é gestão e o background do futebol, acho que é bastante interessante. Uhum. Pá, e decidi começar no Sunderland. Não correu tão bem a primeira temporada, acho que ainda fui buscar um português, o Luís Mata, Sei, é do Porto é B. do Porto, yeah. E acho que foi assim a principal contratação. Depois fui buscar o Toral ou o City, um espanhol, médio ofensivo, mas não correu tão bem. Acabei por ir aos playoffs e aconteceu o mesmo que na vida real. Perdi na final dos playoffs Uhum. e eu decidi, porque nós jogámos super bem. A época começou super bem, aí até meio de fevereiro só tínhamos perdido um jogo. E a partir de fevereiro, pá, ganhámos para aí 2 ou 3 jogos e caímos totalmente na tabela. Uhum. E eu, pá, um bocado aquilo que tem sido os dias do Sunderland disse, que não estava para aquilo e saí. Yeah. Recebi uma proposta do Hull City, consegui ser campeão, levei Pronto. bastantes portugueses para lá. Epá, assim, o principal, se calhar, foi o Pedro Amaral, um defesa Uhum. esquerdo, formado Tenho no, no meu save atual. Sim, ele no meu save é o meu lateral esquerdo nesta altura. no meu também é o principal. E acho que pá, é um jovem com futuro Sem dúvida. e, pá, vamos ver como é que corre na Prem. Conseguimos ser campeões, a equipa sempre muito bem, não houve assim uma fase negativa. Talvez o início foi um bocado mau, mas também porque a equipa se estava a habituar.
fui buscar o Pedro Crivella ao Liverpool a custo zero, não sei se Ok. conheces. Esse nome não me é estranho, para ser honesto, mas agora assim de repente. Ele joga sempre no Sub-23, ele Yeah. nunca foi à equipa principal. Mas eu jogo com ele a 6, mas como médio criativo. Portanto, Ok. eu não tenho um médio defensivo, por assim dizer. Uhum. Depois fui buscar o Fabinho, o Oliveirense. Um jogador que eu por acaso Também é não o meu médio conhecia. ofensivo nesta altura. Não conhecia mesmo, não tinha nenhum conhecimento do Fabinho, mas É um grande jogador. comecei a assistir às streams do Xabi, do Filipe Xabi, o jogador do Sporting, que neste momento está na Académica. Ele contratou o Fabinho e passado uma ou duas épocas vendeu por 30 milhões. Yeah. Este jogador é um fenómeno. E a verdade é que acabou por ser o jogador o eleito pelos adeptos como contratação da época. Em janeiro ainda fui buscar o Yuri Medeiros e o Pedro Mendes. Portanto, tenho ali a armada lusa 2.0 basicamente. O Wolves 2.0, um bocadinho, não é? Curiosamente, o Fabinho está na minha equipa também, do Beira-Mar, e o Pedro Amaral é o meu lateral esquerdo também. E o Fabinho já o Sporting veio tentar buscar o Fabinho 2 vezes, e é um jogador de excelência, sem a menor dúvida. Claramente destaca-se, ainda por cima ainda estou na segunda liga. O meu save atual é um save no Beira-Mar que vou na terceira época neste momento. Subi logo do Campeonato Nacional para a segunda, fui campeão, contra as expectativas, porque eu não fiz nenhuma contratação na primeira época, nenhuma, não tinha budget nenhum. E o meu objetivo era tentar apontar à subida na segunda época e consegui ganhar o campeonato nacional. Eu até fiquei um bocado à toa, com altos e baixos. A meio do campeonato estava para aí em sexto e consegui recuperar assim de repente. E na segunda época o objetivo era manter, acabei em quinto a 2 pontos da subida, que eu fiquei um bocado chateado porque ainda pensei que conseguisse subir, mas depois os últimos 3, 4 jogos não correram muito bem e agora estou na terceira temporada a tentar atacar e estava a achar curioso porque tenho o Pedro Amaral neste momento emprestado e o Fabinho consegui contratá-lo com alguma sorte à mistura, e é sem dúvida o melhor jogador do meu plantel. Eu tenho que falar disto com muita gente e acho que a segunda liga tem um potencial e tem jogadores com potencial. Todas as equipas tu consegues ir buscar dois jogadores que te servem para muitos clubes. Pelo menos para mim, que eu não faço saves com Bayerns e com Cities. Também não. Acho que lembro-me. Vinícius, desculpa, não faço saves com grandes equipas de Sim, início. sim, Chegar lá sim, através sim. do save, Sim. yeah. Mas lembro-me principalmente do Ricardo Tavares, por exemplo, do Oliveirense. Ganda máquina. No meu save do FM passado, o homem era golos de livre a torto e a direito. Ele tem 16 ou 17 livros, se não me engano. Incrível. Lembro-me também do Nuno Campos, do Nacional. Lateral, não é? Lateral direito. Exatamente. Tens o próprio Fabinho. Uhum. Tens o Derek Lacerda, da Académica. Há muitos jogadores. Por acaso não estou a ver. Tens Mas há o muitos, sem Rui dúvida. Coentrão, por exemplo, que é lateral esquerdo. Exatamente. Eu não sei se não é primo mesmo do Fábio Coentrão, não é? Ou acho que é da Eu acho que família é do Fábio. irmão. Ou irmão Se mesmo. não me Pois, engano. eu tinha essa sensação. Sim, também estou farto de jogar contra ele, sem dúvida. E faz lateral esquerdo natural e extremo esquerdo natural também. O gajo é máquina. E É temos, primo. É primo, exatamente. pois, tinha essa sensação também. Mas Mas tens mais. E sim, também tens muitos jogadores de primeira liga que, se tu tiveres uma boa equipa de segunda liga, que tu consegues ir buscá-los também a custo sim, zero. sem dúvida, sim. Consegues fazer um bom plantel de segunda liga. O problema que tu tens e que eu sofro um bocado com isso é mesmo a questão de, em termos de consistência, na segunda liga é muito complicado teres uma equipa Sim. 100% consistente, porque os plantéis são tão equilibrados. Naquelas equipas do sétimo para cima, Que é sempre são muito, tão muito equilibrados igual. que tu tanto pensas, estou agora a ganhar 3 jogos seguidos, vou ganhar este. Pumba, levas uma malha. É um bocado, Ao mesmo tempo é isso como... que torna o campeonato interessante, estás a ver? Eu lembro-me de ter feito um save neste FM com o Farense. E uma cena, antes de falar, deixa-me perguntar, não sei se já começaste algum save com poucas ou nenhuma licença e sem passado como jogador, mas eu senti que isso, tu pões isso ao mínimo e não consegues treinar nenhum clube, a menos que vais tipo para a Bielorrússia ou assim,
Eu tentei começar com a primeira licença cá em Portugal. Mas E- desempregado? não, comecei no Farense. Ok. Comecei com a licença Pro Continental C, se não me engano, que é basicamente é o nível 1 que consegues Uhum. tirar cá em Portugal, e passado como jogador, como amador, porque é o mínimo. Pá, Pois. e primeiro que eu conseguisse pegar na equipa, foi muito complicado. A primeira época acabei em 13º, Uhum. porque a equipa começou mesmo, primeiro com a dinâmica de equipa no mínimo. Os jogadores, Yeah. basicamente cada um jogava para o seu lado, e depois com o apoio ao treinador também no mínimo por parte do plantel. Eu Yeah. achei isso bem estranho, como é que Talvez. Eu por acaso nunca reparei. Eu acho que quando entro no clube, eu ponho sempre aquilo em default, que é escolher pela consoante reputação o do clube, clube. yeah. Pois, É o que eu comecei a fazer. nunca liguei muito a isso, para te ser honesto, porque aquilo já está automático e então. E até mesmo para sair, pois a segunda época acabei em 7º. Eu com o plantel que tinha, o Ryan Gold era um jogador fenomenal. Fui buscar, se não me engano, o Luís Mato outra vez ao Porto. Uhum. E tinha um plantel espetacular, tinha conseguido uma parceria com o Sporting, portanto também veio o Plata, lembro-me de ter o Plata. E fiquei em 7º e eu, foda-se, não, isto para mim não dá. E mesmo para sair foi super complicado. Fui para a China, não consegui nada melhor. Sim, Uh, Acho que tem um bocado também a ver com isso. é possível. Eu vou dizer de experiência própria, eu tive agora 2 convites de clubes de Primeira Liga, curiosamente. Mas como queria acabar este projeto no Beira-Mar a tentar subir, decidi recusar. O Gil Vicente estava para descer e convidou-me, mas acabaram por se manter, e foi o Belenenses que ficou mesmo à beira da descida e na pré-época convidou-me para ir. Mas eu queria terminar o projeto no Beira-Mar, que estava a correr bem. Se eu conseguir subir, vou tentar depois seguir no Beira-Mar. É um dos vários clubes que está no Campeonato Nacional. Tem uma história incrível. Foi por aí, passou um pouco por aí, para te ser honesto, também a escolha do Beira-Mar. Nem foi propriamente por orçamento, nem nada, porque eu vou-te ser honesto, eu normalmente quando começo, ou escolho Fátima ou escolho Leiria nos meus Yeah. saves, porque são os clubes mais próximos da minha terra, em competições dentro do Campeonato Nacional, tirando as distritais. Então é sempre Leiria, Fátima, Leiria, Fátima. Entretanto, chegou uma altura em que o Leiria, agora há 3 ou 4 FMs consecutivos, que têm muito orçamento em relação às outras equipas e tornavam a primeira época muito fácil. Não E eu sei, bora para o Fátima. Só que entretanto fartei-me, olha, vamos para o Beira-Mar, que é um ao Beira-Mar. histórico, e vamos tentar. Não sei o que muita gente está a fazer agora com o Lusitânia de Lourosa, porque acho que o clube foi comprado e então tem muito dinheiro. Ok. Nem tinha conhecimento disso, por acaso. Por acaso ainda não experimentei, mas pode ser um desafio. É interessante. Se tu quiseres ter um save em que tens a primeira época garantida em termos de subida e tens um bom budget para a segunda temporada, é ótimo, é a melhor escolha. Yeah. É pegares num clube de campeonato nacional, refazes o plantel com jovens para evoluir na primeira temporada sempre para jogar a malta de 22, 21, 20 anos com boa capacidade, com boa margem, fazes a época a limpar tudo com eles sempre a subirem atributos, e na segunda época já os tens em grande forma para atacar a segunda liga. Yeah. Eu lembro-me, voltando outra vez ao Filipe Xabi, ele tem falado desse save e tem, por E olha que o exemplo, Filipe Xabi também tem ótimo perfil no FM em termos técnicos. e é para a esquerda, Uhum. que é uma coisa muito, muito importante. Eu vi ele treinar a Académica, ele também fez um save com a Académica, e era interessante que ele não usava extremo direito, às vezes, e optava por colocar um médio ofensivo mais descaído para a direita, neste caso o Ok. próprio Xabi, e era um 4-3-3, mas sem Assimétrico. extremo direito. Yeah. Ok. Jogava tipo o quê? Com o médio centro diretamente abaixo do médio ofensivo? Ou Sim, jogava. jogava com 2 Ok. médios centros e um médio E defensivo. um à frente. Yeah. Ok. E um E com depois médio ofensivo. tinha o ofensivo mais descaído para a direita, como construtor de jogo avançado. E era interessante as movimentações que ele fazia naquela posição. Uh, para quem tem um bom médio ofensivo e especialmente pé esquerdo, neste caso para jogar à direita e conseguir vir para o meio, é uma tática interessante. Então, vai sair aqui o novo FM este ano, provavelmente mais tarde, por causa disto tudo que estamos a passar. Sim.
Faz sentido até, acho eu. E até para organizar os calendários, se calhar estão Claro. muito à espera daquilo que vai ser a solução da FIFA. Exatamente. Tu tens alguma equipa que treines sempre? Imagina, vai ser um novo FM, tu já sabes que aquela equipa tens que ir ver, nem que seja só para ver como é que estão os jogadores e etc. É assim, eu já tenho um ritual de FM, que é quando eu compro o jogo, isto já desde há anos que eu jogo isto, que é, pá, vou sempre limpar, antes, começa um save, Yeah. só para ir limpar perfis de atributos. Tipo, deixa-me cá ver como é que está o Ok. Ronaldo, como é que está o Messi, como é que está este Faz plantel, como é que sentido. está o Yeah, Porto, yeah. Benfica, o Sporting, como é que está não sei o quê. Depois era o que eu te estava a dizer, eu nos últimos anos tenho sido sempre à volta de Fátima, Leiria, Fátima, Leiria, Yeah. Fátima, e este ano decidi mudar um pouco. Porque é assim, eu tirando os FMs em que fiz save para o YouTube, eu só costumo fazer um save mesmo por FM. Só que é um save que dura sempre no mínimo 8 a 10 temporadas. Yeah. O meu maior save de sempre foi um que eu até fiz um vídeo a mostrá-lo para o YouTube, que se não me engano foram 18 temporadas em que eu tive um ano e tal a fazê-lo. Claro que também tive um ano e tal porque eu sou um jogador muito lento a jogar FM. Sim, vai jogando. Eu vou jogando e mesmo não vejo o jogo todo no máximo de velocidade nem nada. Pá, eu gosto de curtir o jogo, curtir as minhas Yeah. substituições, curtir as minhas decisões. Prefiro demorar mais tipo 3 ou 4 ou 5 dias ou uma semana a mais a fazer uma temporada, mas sentir a temporada, sentir o jogo, estás a ver? É mais por aí. E até porque é importante, porque eu acho que se não tiveres esse controle pela tua equipa, acabas também por perder um bocado o fio ao jogo e à equipa e E perdes a essência do FM, na do minha FM, opinião. basicamente. Perdes Yeah. a essência, estás a ver? Tipo, pá, tenho colegas que dizem-me, epá, olha, vou pegar aqui no não sei o quê, mas vou simular a primeira época, vou de férias. Mano, então para isso vais jogar FIFA, faz um modo carreira, Sim, puto, e basicamente. ainda controlas os bonecos se quiseres. Estás a perceber? Pá, nem faz-me confusão, ou tipo, isto é jogo de taça contra não sei quem, vou simular. Epá, não, roda a tua equipa, sente os jogadores, vê como é que a equipa Yeah. está, como é que a malta que não joga regularmente está a jogar. Eu, por acaso, um save que faço sempre, cada vez que sai um FM, epá, não sei se é um ritual, mas é sempre aquela curiosidade que eu tenho, é ir treinar o Sporting. Pronto, é o meu clube. Normal. É normal. E então, pá, Não. este ano nem sei, não é? Que isto está tão mal que Vamos uma pessoa ver. não sabe. Vamos ver. Mas Eu, pronto. por acaso, quando comecei a jogar FM, ou seja, nos primórdios, lembro-me que esta fase de começar por baixo nas divisões inferiores começou para aí, se calhar, no 12, 13. Ou seja, eu há 6, 7 anos que começo praticamente sempre nas divisões inferiores, nos saves que faço offline. Mas eu lembro-me de pegar no FM 11, se não estou em erro, em que era aquela equipa do Porto ridícula. Sim. Os Hulks, o Falcão, Rames, Essa equipa. aquilo era jogar com cheats em Portugal. Basicamente Eu lembro-me que fiquei bem feliz porque foi a primeira vez que consegui uma época invicta no campeonato. Ok. E Sim, fui à meia final não é da fácil. Champions e fiquei, olha, fixe. Claro que aquele plantel facilitava as coisas, né? O Hulk a fazer-me 35 golos numa temporada, quer dizer, ficava mais fácil. Por acaso, agora que falas no Porto, também vou contar aqui uma história. Não é muito boa para mim, mas eu vou contar à mesma. O FM passado, por acaso agora voltei a jogar, porque pronto, tenho uns amigos que o PC é uma nave espacial, basicamente, e então o FM20 é muito arriscado. E então fomos jogar FM19 online, éramos 3. Foi a única época que fizemos completa, até porque é difícil jogar com 3 pessoas. Claro. Principalmente as contratações. Tu queres avançar e ainda está o outro à procura de jogadores. Pois, cada um ao seu ritmo, né? E então o que é que fizemos? Havia um amigo meu que era a primeira vez de há muito tempo que estava a jogar FM, deixámos o ir para o clube dele, foi para o Benfica. O outro meu colega foi para o Sporting, é sportinguista, e eu fui o único que não fiquei no meu clube, fui para o Porto. Uhum. Eu cometi um erro de principiante. A primeira coisa que eu fiz foi mandar alguns jogadores que eu achava que não serviam embora. Se não me engano, logo no verão mandei embora o Brahimi, mandei embora o Oliver e o Otávio. Cuidado. Foi, o Oliver arrependi-me. O Oliver é uma máquina, pá. Mandei o Abubacar também embora. Esse passa. E o Marega, se mandasses, também não perdias muito. Por acaso o Marega fiquei com ele até janeiro. Foi.
Só que o que eu fiz? Fiz a minha equipa normalmente, contratações aqui e ali, consegui buscar o Adama Traoré por 3 milhões. Pá, e fiz mais uma outra contratação para o meio campo, por acaso não me lembro muito bem. Sei que para a frente fui buscar o Wolfswinkel Ok. e o Tom Van Wert, que esteve associado ao Sporting, agora acho que foi a época passada. Ele estava a jogar na Holanda e agora foi para o Groningen, acho eu, ou ele estava no Groningen e saiu, foi assim qualquer coisa. Fui buscar esses dois, época excelente, estávamos na frente por todas as competições, ganhámos a Supertaça ao Aves, depois ganhámos a Taça da Liga em janeiro. E o que é que eu decido fazer em janeiro? Mandei embora o Marega, mandei embora o Corona, acho que mandei embora o Casilhas, ou estava como suplente, era assim qualquer coisa. Do que é que eu não me lembrei? Na Liga Europa só podes inscrever 3 jogadores em janeiro. Ui, E eu fui basicamente para a Liga Europa, consegui chegar até à meia-final, mas fui com um plantel de 18 jogadores e o resto tinha que ser da equipa B os ou miúdos. sub-21. Yeah. Cheguei à meia-final, primeira mão com o Atlético de Madrid, acho que ficou 2-1 e a segunda mão ficou 9-0. Portanto, eu acabei por perder pá, e por 11-1 com o Atlético de Madrid na meia-final da Liga Europa. Perdi o campeonato porque os jogadores estavam bem cansados, eu estava a rodar para a equipa para tentar conseguir resultados. Fui perder contra equipas fáceis. O meu colega do Sporting conseguiu-me ultrapassar e ganhou o campeonato com o Seydou Doumbia a fazer 40 golos. E eu também. E Grande pronto, exagero. e foi a minha história. Um bocado triste, não é? É. Tinha tudo na mão e correu mal. Lembro-me que em janeiro também fui buscar o Oscar Cardoso. Portanto, tinha tudo para correr bem. Tinha tudo para correr bem. Mandar embora o Abubacar para ir buscar o Cardoso. Acho que. E lembro-me que eu depois queria ficar com o Abubacar no início da época seguinte, que a gente ainda tentámos iniciar. E o Abubacar tinha feito 30 golos, foi uma coisa abismal, no Vila Real. O Vila Real tinha feito uma época incrível e eu queria ficar com o Abubacar, só que eu tinha posto uma cláusula opcional de 9 milhões. Pois. E ele tinha valorizado imenso. E Pois, pá, exato. foi uma grande facada. Mas pronto, também é giro a gente ter estas histórias para contar. Exatamente. Pronto, olha, agora vamos passar aqui aos segmentos para fechar aqui o nosso primeiro episódio. Não sei se queres acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito até agora. Não. Tudo 5 estrelas, é sempre bom ter estas conversas. Partilhar assim Pá, momentos acho da que é FM bom. e não E sei o quê, olha, é ótimo. acho que por mim estás convidado a aparecer outra vez mais tarde. Sim, senhor. Caso tenhas mais histórias para contar, e mesmo que não tenhas histórias para contar, és bem-vindo. Sim, senhor. Olha, para começar, vamos aqui ao primeiro segmento. Isto depois vai ter aqui algumas edições para ficar mais bonito, mas basicamente é o teu Badóis, homenageando aqui o nosso Otávio Machado, que é aquele jogador que precisa mesmo de que tu estejas ao pé dele. Pá, claro que no FM não consegues estar ao pé dele, mas Literalmente. Exato. que precisa de apoio e que precisa de tempo para começar a despontar e a marcar golos, ou neste caso se for avançado. Tens algum jogador que consigas lembrar? Eu lembro-me de um save, e este vai ser um jogador curioso e não é propriamente como uma boca, mas nesse meu save, quer dizer, eu não me lembro se foi nesse exatamente. Eu lembro-me que tive um save em que comecei numa equipa de meio da tabela de Portugal, antes ainda de ter esse seguimento ridículo de saves a começar sempre no Campeonato de Portugal, em que a minha segunda proposta de trabalho é o Porto. E quem é que foi o jogador que tinha uns status técnicos incríveis, mas os mentais eram horrorosos, em determinação, trabalho de equipa e não sei o quê, mas o homem acabou por se tornar uma boa máquina
Mas muito porque eu puxei por ele e continuava a metê-lo em jogo e não sei o quê, porque até era um jogador que não tinha muito valor de mercado, então não me fazia sentido eu desfazer dele por um valor baixo, mas se ele não tivesse a jogar também andava descontente, então andei assim, é um bocado isso que tu queres nesta categoria, não é? Sim, basicamente é Era um o Kelvin, jogador. Pois, era o Kelvin yeah, no Porto, yeah. que era um jogador com índices técnicos e de velocidade, agilidade e tudo mais muito bom, em Yeah. termos mentais fraquíssimo, mas marcava sempre um bocadinho a diferença. Quando não jogava andava triste, ou seja, andei ali sempre com A pezinhos de tentar lã à puxar por volta ele, yeah. dele, exatamente. É o que acho que é o maior exemplo que eu tenho para Yeah. essa categoria. Olha, um exemplo mais recente, que é o principal que eu me lembro, é um facto que ele ainda é jovem, mas é um jogador que tu se pegares nele na primeira, segunda época, é um jogador que quando está em campo, não faz maus jogos, mas também não consegue marcar golos. E é uma cena bué estranha, mas ele depois, na terceira época, já é tipo o melhor marcador da liga, que é o Pedro Mendes. Ok. É um jogador que E tem eu bons gosto. status até. Sim, ele tem bons status e custa a perceber como é que com bons status. Eu, por exemplo, eu tenho naquele save que eu estava a falar com o City, e ele na primeira temporada comigo, que já é a segunda temporada no jogo, faz 7 golos a época toda. E depois o suplente dele também não fez muito melhor, que é o Rui Pedro, também do Porto. Sim. E faz. Já teve melhor noutros FMs. Yeah. O Rui Pedro, lembro-me que era uma jovem promessa incrível. Ainda é, não é? Ele Agora, tem 21 anos, ainda pode, sim, ainda pode, brilhar. ainda pode. Mas sim, o Pedro Mendes, 7 golos uma época inteira e vamos ver como é que corre agora na Premier League, porque senão está complicado. E Premier League é mais puxado até. Sim. É. Agora passando para o próximo segmento, é um save lendário. Não sei se tens aí algum que tenha marcado por completo, seja em que FM for, mas Tenho, aquela sem dúvida. carreira Eu magnífica. fiz um vídeo até sobre esse save, em que englobei tudo. Não fiz um seguimento de série, fiz apenas um vídeo em que englobei o meu É save a carreira completo. toda. Yeah. Foi a carreira toda, que foi num desses casos em que eu por acaso comecei no Fátima, tive 3 temporadas no Fátima e subi depois, fiz uma ótima... Aliás, tive 3 temporadas seguidas no campeonato nacional sem conseguir subir, sempre a chegar às meias finais e aos quartos de final dos playoffs para subir e nunca consegui. Mas estava a desenvolver plantéis tão interessantes que acabei por suscitar interesse de uma equipa da segunda liga, que por acaso foi a Académica, e aí foi só porque me vieram buscar, nem foi por ser a Académica, só que eu já estava farto de estar no campeonato nacional. E depois, se a memória não me falha, subi logo na primeira época, fui para o Braga, fui campeão com o Braga em Portugal e cheguei à final da Liga dos Campeões. Isto no FM18, acho que foi no 18. Isso é top. Fui à final da Champions com o Braga, eliminei United, eliminei Valência, perdi na final com o Real Madrid. Do Braga, agora aqui já a memória me está a começar a falhar, para ser honesto, mas acho que foi Tottenham, em que fiquei, não ganhei nada, ganhei só uma Liga Europa, se não estou em erro, estive lá 2 anos, acho eu. Ganhei uma Liga Europa, fiquei tipo em terceiro uma vez e em quarto noutra. Mesmo assim o Tottenham não é Depois, muito fácil. é o registro normal, digamos. Depois fui para a Juve ganhar um campeonato, se não estou em erro, e acabei, ainda estive na seleção nacional sem grandes resultados, não consegui grande coisa, acho que só tive 1 euro e não me correu muito bem e decidi sair porque desmotivei um bocadinho e acabei no Arsenal a ganhar a Liga dos Campeões, se não estou em erro, mas acho que isto está em vídeo, se não for assim é uma versão muito parecida. 18 temporadas, portanto foi o meu save dos mais longos, sem dúvida. Yeah. E foi um save que deu muito gosto a fazer, sobretudo porque foi um save que me demorou 1 ano e meio, ou seja, já tinha saído o FM a seguir e eu continuei naquele save porque estava mesmo a gostar daquilo. Cara, eu lembro-me de um, até eu cheguei a fazer vídeos para o YouTube e mantive o canal ativo, e posso falar desse aí, em que eu basicamente comecei, se não me engano, comecei no Sporting. Pronto, é uma equipa um bocado conhecida, não é? E é mais fácil de ganhar títulos. Mas comecei no Sporting. Do Sporting, se não me engano, fui
para a Juventus ou para o Chelsea, foi assim qualquer coisa. Do Chelsea fui para o City e acabei na Juventus e depois ainda ganhei o Mundial com a Itália, ainda fui ao Mundial também com Portugal, mas acho que não cheguei a ganhar. Cheguei ao top treinadores do mundo, acho que ultrapassei o Mourinho como top treinador português e, pá, e tinha muitos troféus mesmo. Pá, foi fácil para as equipas que eu fui, não é? Mas acho que foi talvez dos chefes que me deu mais pica, a par de um que eu fiz no FM passado. Nesse sim já foi mais desafiante. Comecei no Loures, consegui uma boa posição, acho que não acabei por subir, mas ganhei a minha série. Tinha lá o Luís Eloy, que era do Sporting, o Edu Pinheiro também estava lá. Conseguimos uma boa prestação, daí saí para o Porto B. Eu estava sem licenças, sem nada, mas consegui ir para o Porto B, que epá, deu-me pica porque imagina, tu tens, sei lá, o Luís Mata, por exemplo, e se ele tiver a fazer boas exibições, o Sérgio Conceição chega lá e sobe à equipa principal, não te pergunta nada. E então tu tens sempre de estar ali à procura um bocado de fazer a equipa. Exato. Mas eu consegui, acho que na primeira época fiz um terceiro lugar e na segunda já consegui ganhar o título. Não consegues fazer contratações, quem faz contratações é a equipa principal. Parte chata, né? É complicado porque basicamente tens de jogar com o que estão e não Com os restos, às vezes, também, não é? Sim. E depois tens os miúdos que sobem do sub-19 para a equipa B e tu não sabes muito bem o que é que fazes com eles. Exato. E depois nem os podes tirar da equipa. Pois, não dá para dispensar, não é? Do Porto B saí para o Feirense, consegui construir uma equipa mais ou menos. Eu pensava que ia, não digo a Liga Europa, mas o meio da tabela, acho que ia conseguir. O certo é que tinha feito aí 2 ou 3 meses, já estava em novembro e estávamos no fundo da tabela. Acabei por ser despedido, fui para a China, consegui ser campeão na China e voltei a Portugal para o Belenenses. E nessa altura ainda era o Belenenses mesmo. E deu-me uma pica incrível. Mesmo agora eu acho que o Belenenses é dos chefes mais interessantes, das equipas mais interessantes para treinar. E até tinha aqui aberto no meu FM 20 que eu também fiz um save com eles. Comecei no Sporting, fui para o Bolonha e depois acabei no Belenenses. De facto, uma carreira sempre em progressão. E eles têm uma equipa muito interessante. Jogadores que foram formados nos grandes e agora estão no Belenenses. Tem uma equipa bastante interessante, o Belenenses. E pronto, eu acabei por não falar de um save, mas de 2. Mas acho que é sempre bom falar e dar a conhecer um bocado as nossas histórias. Sem dúvida. E agora o próximo segmento é o jogador Boa Embora, homenageando aqui o Abel, que é basicamente aquele jogador que tu punhas em campo e que ele não fazia nada. Ele jogava mais para os outros do que para ti. Não sei se tens algum jogador. Tive um ponta de lança que até me fazia impressão, que era na altura que eu ainda jogava em 2D. E isto foi, eu tenho que pensar um bocadinho, mas eu acho que ele se chamava Frimpong, mas não é aquele médio do Arsenal. Era um ponta, já não sei de que equipa é que ele veio. Ele tinha uns stats bué da bons para jogar na minha equipa. Uns stats bué da bons. Acreditas que o homem falhava? Houve aquilo. Eu não sei como é que o homem às vezes falhava certas situações de golo, que aquilo até metia dó. As outras equipas jogavam sempre com 3 centrais, mas para melhorar a situação, eu sou um gajo que, imagina, um jogador tem um perfil muito bom, mas não joga nada. Eu sou aquele gajo que pensa, isto entretanto ele vai dar a volta, ele vai dar a volta. Então o vai dar a volta e ele é bom e ainda vai conseguir fazer golos, durou uma temporada inteira. Em que eu perdi meia temporada a tentar fazer com que ele marcasse golos e acabou com 3 golos marcados. E falhou-me 2 ou 3 penaltis também. Sei que era Frimpong, era ponta e não me lembro que clube é que fui buscar, acho que até deve ter sido a custo zero.
E já foi isto um save, se calhar para aí há 5 ou 6 anos, para aí no FM 14 ou 15. Portanto, pronto. Foi assim o maior flop que eu tive, foi esse. O teu maior desgosto, basicamente. Eu, assim que me lembro, assim de repente, eu lembro-me de um... Pronto, é o que a minha memória vai buscar. É o Vendel. O do Sporting. O Vendel não sei, é um jogador que quando eu o treino passa sempre a bola para os adversários. Começa a fazer passes ou para a outra ponta do campo, ou não sei. E mesmo que tu digas para ele ter mais calma e para fazer passos mais curtos, é um jogador com quem eu não consigo jogar mesmo. E acabo sempre por o dispensar e vai para outras equipas. Às vezes não consigo muito dinheiro, mas lá está, no FM às vezes mais vale mandar ser um jogador por pouco dinheiro do que ter ali um mau ambiente no balneário. Exato. Olha, acabei por encontrar o jogador que eu estava a falar. É o Asamoah Frimpong. Ainda joga? Que já é retirado. Ele tem 37 anos, mas faz anos hoje. Olha. Opa. Aqui os nossos parabéns ao Frimpong. Esta realmente... Olha, estou aqui na página da Wikipédia. Eu lembrava-me dele porque a única cena que eu me lembrava mais ou menos dele era que ele tinha jogado no Young Boys. E eu acho que ele deve ter acabado de contrato. Isto deve ter sido para aí no FM talvez 13, 14 no máximo. Eu lembrava-me que ele tinha qualquer coisa do Young Boys. Então eu consegui contratá-lo a custo zero porque estava na primeira divisão e o gajo tinha tinha uns status bastante razoáveis para a ponta, estás a ver? Só que foi, Joetex Frimpong ou Asamoah Frimpong, ele tem um nome muito comprido. Peço desculpa, mas és o flop gigante da minha história de saves, sem dúvida. Mas pronto, os nossos parabéns também. Não é? E os nossos parabéns, faz 38 anos hoje. Curioso, é sério esta... Foi o destino, basicamente. É sem dúvida. Voltando aqui ao Vendel, estava aqui à procura, eu num save que fiz com o Sporting, dispensei por 4.700.000 para o Al Hilal. Portanto, ok. Um jogador que tem 22 anos, se não me engano, mais ou menos, saiu por 4 milhões. Acontece. Sim, pronto, o meu pronto, estávamos a falar do jogador que foi embora, foi o Vendel. E vamos passar ao Super Sub Manel, do Não Joga Matite, Joga Manel. Tens assim aquele Super Sub que tu punhas e que te resolve os jogos todos. Ou quase todos. Lembras-te de um jogador... eu acho que foi no mesmo save, não estou a gozar, mas eu acho que foi no mesmo save. Que era o Sogu, da Académica. Um extremo, o gajo na altura já devia ter perto de 30 anos. Ele tinha 8 técnica, 8 passe e 8 primeiro toque. Mas depois tinha 17 de aceleração, 17 de velocidade. O homem era, quando eu estava a perder e queria jogar para o chuveirinho, ter um extremo para pegar na bola e ir à linha cruzar, para ganhar o primeiro metro ao lateral, era o Sogu. Era top. Ou seja, não era pelos golos. Mas eu lembro-me que o gajo acabou a temporada para aí com 8 assistências, só como suplente. Estás a ver? O que era ridículo. Era ir à linha cruzar. Um jogador mas não era a cruzar para o Frimpong, não. Certamente. Esse não marcava. Não era esse. Mas sim, sem dúvida que o Sogu, lembro-me bem do Sogu como um dos grandes suplentes que eu tinha. Depois tenho um ou outro que era mais... Eu às vezes gosto de ter jogadores assim mais velhos no plantel. Tipo 2, 3 jogadores com 30 e tal anos. E lembro-me também de... Sim, até com liderança e tudo mais. Mas não me consigo lembrar do nome de um jogador que até era numa equipa bastante boa, que era no Arsenal, e eu tinha um ponta, era de renome, sem dúvida, que ele entrava e marcava sempre o linho dele. Agora não me estou a lembrar qual é, mas pronto, são esses os 2 exemplos que eu tenho. De resto, eu por acaso no FM eu sinto que tenho um bocado as acas substituições, para ser honesto. Eu às vezes sinto que meto um gajo e penso, olha, agora vou controlar um bocadinho mais o meio campo, e é ele que enterra. Olha, vou ter que trocar aqui este lateral que já está muito cansado e preciso de um gajo enterra. Acontece-me muito, acontece-me muito isto. Acontece-me muito isto.
Aquela coisa. Eu por acaso não gosto de mudar muitos laterais, mas também não gosto quando veio. Pá, tenho um jogador de 69, também não o vou deixar em campo, não é? Pois, O exato, homem ainda é me mais por aí. falece ali no meio. Pá, o meu Super Sul. Pá, o meu vai ser o Eda estranho. Mas era o Viana. O Viana. O Viana. Pá, e no FM 2010 eu lembro-me que era uma contratação que eu fazia sempre. Pronto, agora não gosto muito dele, não é? Mas, Mas por outras razões. exatamente. Mas eu lembro-me de o ir buscar e que era um jogador que me resolvia os jogos. Não se percebe Nem que muito fosse bem para um como. livro, né? Exatamente. Mas ele até tem uma carreira interessante. Estava aqui agora a Sem ver. dúvida, sem dúvida. E pronto, ele na altura estava no Braga. Eu muito provavelmente naquela altura ia buscar para o Benfica, que era das equipas que eu também treinava, ou ia para lá. Pronto. Mas era o Viana, acho que era um jogador porreirinho, não era daqueles top, mas era um jogador que dava para o desenrasca. Yeah. Pronto, e agora o último segmento que eu tenho aqui, pá, acho que é um que já toda a gente está à espera em todos os podcasts sobre futebol, que é falar de flops, e o segmento é um painho da vida. Qual foi o teu maior flop? Assim, O meu maior flop foi, em termos de contratação, foi o Frimpong, mas o flop em si, normal. Eu gosto de associar mais o flop a uma contratação em que tu gastes muito dinheiro, tipo um Sinamá para um gol. Estás a ver? Mas, Porque por para acaso, mim, se tu contratas um gajo a custo zero e ele vai jogando, mas não é aquela coisa, é pá, também não gastaste assim tanto. Agora, quando gastas assim uma caixa porrada de dinheiro num gajo e depois ele não te faz nada, isso para mim é que já é muito mais complicado. Falando do futebol dito. E tens o inverso, não? Um jogador que, pá, no jogo até te dava jeito e foi bom, e foi bom jogador e serviu-te, mas depois na vida real não foi exatamente um país. Deixa-me aqui ver, sacar das minhas cábulas mentais, um jogador que tenha sido incrível num save meu, mas não muito bom na realidade. Pá, se quiseres eu posso dar o meu primeiro. Força. Que é exatamente pá, eu acho que é um painho da vida, porque ele nos meus saves foi incrível e depois na vida real prometia muito e pá, acabou. Olha, vou dizer o último clube dele foi o Asteras Mongula da Grécia. Ui. Portanto, como podes ver, é um grande clube e é seu nome Marco André Zoro Coplo. Olha, era o central do Benfica. Boa. Este jogador comigo, ele na altura que estava no Benfica devia ter o quê? Pá, 24 anos, digo eu. Uhum. Sim, era na altura do David Luiz também, não era? Sim, acho que foi a primeira época de David Luiz. Exato. Por volta disso. Já tinha 24 anos. Boa. Costa Marfinense. Pá, e era a minha aposta. Já tenho. Era ele e o Luizão no centro da defesa. Epá, e mesmo quando ele foi para o Setúbal, era um jogador que eu usava sempre. Mas depois na vida real. Pá, olha. Foi para a Roménia. Ainda tentou relançar a carreira aqui no Angers, em França, mas foi para a Grécia, para as Estrelas Mogula. Mas ele sempre foi, vê-se que eles sempre tinham uns pés que pareciam mais umas tábuas de Engomar, com todo o respeito, mas o gajo não era claramente central para o Benfica. Pá. E mesmo para o Setúbal ele teve algumas dificuldades. Teve. Ele a primeira época que faz no Setúbal só fez 10 jogos. A segunda já fez 24, mas... Então, lembrei-me, pá, eu há bocado ainda tinha comentado contigo, tinha-me lembrado de um bom jogador para este segmento e agora tinha-me esquecido. Um jogador, eu não sei como é que ele está neste momento, eu acho que ele está no Brasil neste momento, ainda é novo, ainda pode dar a volta. Aliás, até posso assinalar dois, mas para mim o principal, sem dúvida, foi um save que eu, mais uma vez, voltando ao mesmo, comecei no Campeonato Nacional, cheguei ao Porto e quem é que estava no Porto com um power ridículo? Era o Jorge, o lateral que teve no Mónaco. O lateral esquerdo. Estava no Porto ainda, a valer para aí já milhões, tipo, tinha um valor de mercado para aí de 27 milhões, na altura já devia ter no save para aí, ele na realidade deve ter se calhar 22 ou 23, ou nem tanto, no save tinha para aí 27, já tem 24. Nesta altura. No save, mas eu já tinha feito o save para aí há 2 ou 3 anos, talvez, o gajo devia ter já 26, 27 no save, e eu pego nele, quer dizer, ele já estava na equipa,
E o gajo era uma máquina. E depois, eu tive ainda 2 ou 3 anos no Porto, e o gajo sai com 29 anos por 60 milhões para o Barcelona. E teve uma carreira ridícula, uns status ridículos. O homem evoluiu mesmo a sério nesse save. E na 60 realidade, milhões. nem um jogo fez pelo Porto, pela equipa A, ou se fez foi algum jogo para a taça. Pá, fez aqui. Ele no 0-0 tem 3 jogos. Aqui Deve no ter Porto. sido tudo taça, se calhar. Taça, provavelmente. Ele agora, o ano passado, esteve no Santos. Foi, pá, pelo que eu vejo aqui, foi titular absoluto, 35 jogos. E agora está no Mónaco. Fez 2 jogos a época toda e foram os 2 em janeiro. Exato. Alguma coisa não está a bater bem, porque ele em termos de status no FM era ridículo. E tem outro só muito rápido para assinalar. Força. Mas se bem que é um jogador que ainda tem muito para dar, e vamos ver, que é o Sevillar. O Sevillar tinha tudo para dar certo e agora estagnou de uma maneira que o homem desapareceu. Mas nos meus saves, acho que a equipa B tem jogado. Mas nos meus saves, aliás, já por 2 saves consecutivos, 2 anos consecutivos, ele é sempre um maquinão. Sim, ele é bom jogador e tem bons status. Eu acho que é sempre uma das opções para quem joga FM. Acho que é sempre uma das opções. Ele esteve numa das minhas equipas, num dos meus saves, e claro, torna-se nos melhores do mundo. E no Benfica, vamos ver. Ele ainda tem tudo para dar certo. Ainda tem tempo, ele tem 20 anos. E como guarda-redes ainda para mais, não é? Sim, o guarda-redes chega se calhar ao auge, aos 30, 31. Exatamente. Basta olhar para o Rui Patrício. Basta olhar para o Marchezinho também está um sim. animal agora com já 32. Acho que o principal erro de quem pôs o Sevillar a jogar ainda para mais, a começar em Old Trafford, não é? Foi para arranjar... Ele não começou em Old Trafford, ele começou na Luz. Foi? Contra o Manchester. Eu fui ver o jogo, por isso é que eu me lembro. Ok. Estava mesmo atrás dele quando ele entrou com a bola para dentro da baliza. Eu acho que o principal erro foi tentar completamente arrumar o Bruno Varela e era tão grande essa vontade que acabaram por expor muito o Sevillar. Mas tem 20 anos e ainda tem muito tempo para evoluir, muito mesmo. Sim. E tu vês, aliás, eu nesse jogo, na Luz contra o United, tu vês que ele é um guarda-redes, ele mostrou muita confiança e tudo mais. Confiança e fez excelentes defesas, mas... Problemas de posicionamento um bocado graves daquilo que eu vi. Sim. Eu, dentro do futebol, se calhar o que eu percebo menos é a posição de guarda-redes. Se calhar não, certamente. E em termos de movimentação e tudo mais. Mas tu mesmo, não sendo um expert, vês que ele tem algumas hesitações lixadas para aquela posição. Mas é um problema geral dos guarda-redes do Benfica, porque já o Vlaco Dimos para sair às bolas é complicado. Ele entre postos é forte, mas a sair-se também... Pois. E nem vale a pena... Voltarmos cá 7 atrás para falarmos do Roberto, por exemplo. Sim, mas esse aí era geral. Sim. Mas ele já foi notícia agora há pouco tempo que o Pellegrini diz que... É uma desgraça. O Pellegrini diz que a principal causa dele ter sido despedido foi o Roberto. E vai na volta tem mesmo razão. Eu não sei como é que aquele homem é guarda-redes. 8 milhões, está agora no Alavés, acho eu. E pronto. E acho que tem sido titular, se não me engano. Aos 34 anos. Está numa idade boa para redes, digo-te já, não tem mal nenhum, mas sim. Ele nem aos 25 era bom, aos 34 não é, não sei quando é que ele vai começar a evoluir. Mas tem sido um problema geral do Benfica, se fores olhar, nos últimos 10 anos tens sempre boas histórias para contar. Tens, mas também tens grandes máquinas. Tens o Guto, o Moreto, aquele Júlio César. Mas também tens, se fores por aí... Tens o Ederson, é um animal do caraças, o Oblak é outro. E o Arthur Moraes na primeira época era um animal. O Arthur, o próprio Júlio César, o verdadeiro, neste caso. O verdadeiro, sim, sem dúvida. Tá muito... Não há ali um médio, não há ali um guarda-redes médio. Ou é muito bom ou é uma merda. Se calhar o Vlaco Dimos é o mais normal desses todos. Sim, o Vlaco Dimos acho que se encaixa ali no Acho meio. que ele não é um guarda-redes top mundial, mas é um guarda-redes bom. Mas é um bom guarda-redes, na minha opinião. Agora, por estarmos a falar de guarda-redes e Benfica, o que é que achas do alvo de janeiro do Benfica, o Fabianski? Achas que era uma boa solução?
Acho que não faz sentido, honestamente. Eu acho que a única forma O Fabianski até podia acrescentar, eu não digo, eu acho o Fabianski um bom guarda-redes. A questão não é essa, a questão para mim é porque é que tu vais criar instabilidade na equipa. Sim, é que. Quando tens um guarda-redes tão seguro e bom guarda-redes, é um guarda-redes que serve perfeitamente, já está no Benfica e tudo mais, das duas uma, ou tu vais trazer o Fabianski para lhe estás a encher de dinheiro porque ele não vinha para aqui por coisa Sim. pouca, para ser suplente, ou ias meter o Fabianski a titular e o nível não ia aumentar, porque para mim, entre Vlaco Dimos e Fabianski, Sim, mas vamos lá com o Dimos, que pronto, tem e 25 para anos. já é jovem, exato, é jovem e tem muito a evoluir ainda. E o Fabianski já está já não passa dali. Pronto. Sim, basicamente isso. Acho que é uma opinião geral. O Fabianski não. Acho que só era a solução se fosse para mandar embora o Vlaco Dimos. A única cena que fazia sentido era se o Benfica agora recebesse tipo 20 milhões para o Vlaco Dimos quisesse dispensar. Sim, E aí o Fabianski é um guarda-redes experiente. O Fabianski, Uma boa exatamente. opção. Agora com os dois não faz sentido nenhum. E pronto, olha, agora para terminar, vem a tua parte deste podcast, que é um desafio que me queres propor e que eu vou tentar fazer esse desafio até gravar o próximo podcast e depois gravo o podcast e conto como é que correu e aí vais ter que ouvir o podcast. Não sei se tens aí algum desafio para lançar. Mas em FM? Em FM, sim. Ok. O desafio em FM, olha, vou-te lançar um desafio curto, muito à base daquilo que eu fiz com aquela cena que eu te disse do draft. Tu com um amigo, arranjas alguém que curta de FM e que costuma falar contigo de FM, pegas num amigo teu, vais fazer um draft com ele e é uma cena que tu numa tarde despachas. Vais fazer um draft com ele e vais fazer como o segundo campeonato que eu fiz com o meu colega, que aquilo foi muito fixe, que era, vais fazer um draft em que só podes escolher jogadores portugueses. Ok. E tu fazes o teu draft com a tua equipa, ele fica com a equipa dele e metem-se tipo, já não me lembro em que liga é que a gente se meteu. Mas pronto, fazes geral, ou seja, pões 3 bots, por exemplo, para ficarem 5, 6 equipas. Os bots também só podem escolher jogadores portugueses, estás a ver? E vês como é que isso corre. Torna as coisas interessantes. Queres propor algum limite de orçamento? Porque o draft dá para mexer ali no orçamento. Eu joguei com o máximo, ou seja, praticamente era impossível tu excederes o limite, porque quando tens 5, 6 equipas a escolherem os jogadores tops portugueses, chega a uma altura em que é indiferente. Agora, no nosso caso, foi um bot que escolheu o Ronaldo, por exemplo. O que acabou por tornar as coisas interessantes, tanto nem eu nem o meu colega conseguimos tirar partido mais do interessante. Exato. É nós ter acabou por ser exato. Mas atenção, vocês acham que vão ficar surpreendidos porque vai-vos, se calhar, ainda assim vão ficar com um ótimo plantel, vão ver. Sim. Se não escolherem muitos bots. Ok, desafio aceito. Vou fazer esse desafio e depois no próximo episódio tens que vir ouvir como é que correu. Sim, senhor. E pronto, olha, para terminar, só mesmo acho que é uma inovação em termos destes programas e podcasts e etc., que é, tenho o objetivo de que cada convidado proponha um convidado para o episódio a seguir, caso tenhas algum amigo ou até mesmo youtuber, qualquer coisa, ou até mesmo um jogador, quem sabe, que queiras propor a vir aqui. Posso-te propor se calhar uma pessoa que também marcou muito o meu percurso no YouTube e é um grande amigo meu, que é o Baco, que eu acho que ele também acima de tudo também é uma pessoa que é ótimo manteres uma conversa com ele, é um rapaz super inteligente e também gosta muito de futebol. Apesar de não ser propriamente um jogador de FM à vida, ele já experimentou várias vezes o jogo, mas se quiseres trazê-lo lá mesmo, acho que seria interessante. Claro. Há aqui muita coisa para explorar, mesmo no FIFA. Lembro-me que ele chegou a jogar FIFA. Joga muito FIFA, sim, ainda joga hoje. E então vai ser, se ele quiser vir, vai ser de certo uma conversa super interessante. Exatamente. Olha, foi assim o nosso primeiro episódio. Deixa-me mais uma vez agradecer-te por teres aceitado o convite. Nada, obrigado. Não é qualquer pessoa que vem assim um programa novo, digamos assim. Olha, tudo bom para ti. E estamos à tua espera na Twitch e no YouTube, à espera que tu voltes e que ganhes tempo para voltares a fazer aquilo que também gostas. Muito obrigado. Sim, senhor. E não sei se queres deixar alguma palavra aqui final.
Não, olha, resta-me desejar-te boa sorte neste projeto, que é muito interessante. Eu próprio já pensei fazer uma coisa assim, mas acaba sempre por me faltar aquela coragem final. Mas com este projeto, de certeza que vou acompanhar e que vou curtir. Por isso, resta-me só mesmo desejar-te boa sorte para tudo e, e dar um abraço a todos os convidados que aí vierem também. Ok, olha, muito obrigado mesmo e também estás convidado. Olha, a gente certo que vai falar Sim. no futuro e pá, se houver algum convidado que tu queiras vir aparecer e fazer algumas perguntas também, falar com ele, és bem-vindo. Olha, muito obrigado e não perca o próximo episódio, que a gente também não. Não joga o Matic, joga o Manel. O Badós agarrou-se ao juiz a chorar. Epa, já viram? Isto é pior que levar a honra.